Fala galera, sou Luiz Felipe Ramos e seja bem-vindo a mais uma Análise High Speed. E no programa de hoje, Copa Truck, TCR Sul-Americano, GT Sprint Race, Endurance Brasil, IMSA, Indy e Fórmula E. Então já sabe, se inscreve no canal, curta, compartilhe, comente e ative o sininho para receber nossas notificações. Clique também em Seja Membro para se associar ao portal High Speed e nos ajudar a crescer. Mais uma prova da Copa Truck aconteceu e desta vez o palco não poderia ser outro, o Templo de Interlagos. Nós, do portal High Speed, fizemos a transmissão da prova no final de semana dos dias 30 de abril e 1º de maio. No dia 1º eu estava lá em Interlagos e pude fazer algumas imagens na pista e consequentemente pude acompanhar duas provas de tirar o fôlego. Em todas as categorias, vale lembrar. Após um final de semana recheado de sorte, Felipe Jafone largou na pole position da corrida 1. Mas, logo na largada, enfrentou duelos contra Beto Monteiro. E Monteiro levou a melhor. Os Fogaça, de um modo geral, tiveram uma prova abaixo da expectativa. E um destaque dessa corrida 1 foi que a pista estava visivelmente cheia de detritos e principalmente muito óleo, visto que nas horas anteriores as outras atrações que tiveram no mesmo final de semana, a TCR Sul-Americana e a GT Sprint Race, espalharam muito óleo e muito detrito na pista de Interlagos. Então, ali na curva do Laranjinha, alguns pilotos saíam muito de traseira ou freavam muito forte, como é o caso, por exemplo, do Daniel Kellerman. Mas a sorte estava do lado do Beto Monteiro, que depois de passar o Felipe Jafone, sagrou-se ganhador, tendo o Jafone em segundo e o Roberval Andrade em terceiro. Na Super Truck brilhou a estrela de Danilo Alamini, que ao meu ver foi o nome do final de semana. E eu vou explicar porquê daqui a pouco. Na corrida 2, embora tivesse a inversão de grid, uma coisa que ficou muito marcada nessa prova em questão foi um acidente triplo logo na largada ocorrido na Curva do Sol. Acidente esse que espalhou muita sujeira pela pista e forçou aí uma bandeira amarela. Só que como havia muita sujeira, muito detrito, a bandeira amarela perdurou por praticamente e literalmente toda a prova. Então, quase todos os 25 minutos aí foram em bandeira amarela. E a correria para limpar a pista só deu efeito mesmo literalmente no final. A prova, podemos dizer que a corrida 2 de Interlagos teve literalmente uma única volta. Mas uma volta em que o pau torou, com direito ao enrosco entre Pedro Paulo e Danilo Alamini, que o piloto que ganhou a corrida 1 na Super Truck poderia ter sagrado ganhador da geral. Mas o duelo ali foi um verdadeiro e literal pega pra capar, e quem levou a melhor nisso foi o Wellington Cirino, que costurou os dois e na última volta, na única volta da prova, sagrou-se ganhador, tendo Alamini em segundo, que foi o ganhador da Super Truck, e Luiz Lopes em terceiro. A próxima prova da Truck ocorrerá no dia 5 de junho, em Goiânia. Juntamente a mais uma etapa do GT Sprint Race da Copa Truck, o TCR Sul-Americano veio para a sua segunda prova da temporada 2022. Desta vez, o palco foi o circuito de Interlagos.
E desta vez a prova foi o Endurance. E por ser Endurance permitiu aí a presença de duplas. Uma corrida de 60 minutos, uma hora simplesmente alucinante. Desde os treinos livres, a estrela de Rafa Reis pareceu brilhar. Ele que fez dupla com o Guga Lima, piloto da Stock Car Pro Series. Mas podemos dizer que essa prova de duplas teve outras presenças ilustres, para dizer o mínimo, como Antonella Bassani, que fez dupla com a Bia Figueiredo. Também tivemos Cia Roque, piloto da Super TC 2000 Argentina, Sérgio Jimenez, Roberto Poças e muitos outros pilotos. Uma prova verdadeiramente pegada, que contou aí com o domínio de duas marcas, do Cupra e também do Lin & Co. E marcada sobretudo pelo duelo entre Rafa Reis e Pecini. Para a maioria dos pilotos, principalmente os convidados, a prova foi de estudo e conhecimento, visto que ou ambos nunca tinham pisado em Interlagos ou então nunca haviam pegado num carro TCR. A Peugeot, os carros da Peugeot vieram num franco crescimento. E vale lembrar que a troca de pilotos foi um ponto crucial em que a estratégia valeu muito a pena. E o duelo principal foi entre Rafa Reis e Pecini. Melhor para o argentino, que fazendo dupla com Merlo, levou a melhor sobre Sperafico e Aiza, que ficaram em segundo, e Rosso e Rissati, que finalizaram em terceiro. Segundo palavras do Pecini, essa vitória teve um peso especial, já que foi a primeira vez que o argentino pisou em Interlagos. Foi uma prova dura, muito difícil, mas o carro macio ajudou muito. A próxima etapa será dia 5 de junho, em Goiânia. A GT Sprint Race chegou a mais um final de semana, desta vez em Interlagos. Uma prova na qual, vale lembrar que essa em específico foi a Super Pole, tendo a presença de ilustres figuras como César Ramos e Felipe Batista, fazendo a sua estreia na categoria. Após cada treino livre com 18 voltas cada e classificações bem apertadas, César Ramos largaria na pole. Na corrida 1, uma prova apertadíssima. Rafa Teixeira enfrentou problemas na classificação no S, que dificultaram seus treinos. Então o objetivo, acima de tudo, era de chegar vivo para a corrida 2. Pista bem escorregadia e um desafio para os pilotos. Destaque para o acidente envolvendo e causado pelo Gerson Campos, que causou uma amarela que perdurou consideravelmente pela prova. Vale lembrar que havia a presença de muitas duplas, vários pilotos correndo em dupla, outros individualmente. Mas a melhor, inquestionavelmente, a melhor sorte, brilhou aí para o lado do Luciano Zangirolami, piloto que conhece bem os segredos de Interlagos e, fazendo dupla com Sérgio Ramalho, levou a melhor, tendo Rafa Teixeira e Thiago Camilo em segundo e Alexei de Marcelo Henriques em terceiro. Léo Yoshi foi o ganhador da categoria AM. A dupla Zangirolami e Ramalho ganhou na Pro-Am. Léo Yoshi foi o ganhador da categoria AM e a dupla Zangirolami e Sérgio Ramalho ganharam na Pro. Na corrida 2, o Thiago Camilo, que faria dupla com o Rafa Teixeira, não chegou a tempo, já que ele havia participado da prova da Michelin Pilot Challenge, divisão de base da IMSA, no sábado, e não chegou a tempo de disputar a corrida 2
da GT Sprint Race no domingo. Sendo assim, Rafa Teixeira acabou não participando, já que o regulamento permite que apenas os pilotos em dupla participem das provas. Não podem correr as duas, um piloto não pode correr as duas em caso de ausência de um dos membros da dupla. Na 2, Antônio Junqueira fez a pole e a pista gasta consideravelmente pelo TCR e principalmente pelos treinos da Truck. Thiago Camilo não chegou a tempo e na prova muita gente passeou pelo S. Felipe Batista vinha num bom ritmo, mas, em razão de problemas, acabou abandonando. E, após um festival de detritos e sujeira, amarela. Nas últimas voltas, duelo verdadeiramente insano entre Marcelo Henriques e Antônio Junqueira. Mas a sorte mesmo estava do lado de Antônio Junqueira, que sagrou-se ganhador, tendo Marcelo Henriques em segundo e Sérgio Ramalho em terceiro. Lembrando, o Antônio Junqueira foi o ganhador da Pro-Am e o Marcelo Henriques da Pro. Na Am brilhou Giovanni Girotto. A próxima etapa da GT Sprint Race ocorrerá no dia 5 de junho em Goiânia. Enfim, acabou a espera. O Endurance Brasil iniciou sua temporada 2022 em Goiânia. Uma prova recheadíssima de atrações, grid cheio e grandes nomes do automobilismo. Alguns até fora do automobilismo, como o caso do produtor musical Rick Bonadio, que mostrou sua veia acelerada em Goiânia. A pole position foi feita pelo quarteto Emílio Padron, Fernando Hashi, Henrique Assunção e Fortes, que largou na P1 e lembrando que eles correm com um protótipo P1. Uma prova muito quente, diga-se de passagem, com duelos e disputas alucinantes. Alguns toques que causaram bandeira amarela, mas um destaque dessas 4 horas de Goiânia foi a qualidade do equipamento. Cada vez mais o certame mostra que está evoluindo e, consequentemente, os equipamentos dos carros têm aí uma durabilidade, têm uma maior resistência, honrando assim o nome do Endurance. A Mercedes fez uma boa prova, de um modo geral. Quem veio aí numa grande crescente foi a dupla Bottura e Gaetano Di Mauro. Estreantes no campeonato, assumiram o protótipo da Ligier, que simplesmente desfilou no tablado de Goiânia. Uma pena que o Sigma P3, que faturou as 1000 milhas Chevrolet Absoluta de 2022, fez uma prova aí, teve um desempenho um tanto quanto decepcionante. O que não podemos dizer de Vicente Origi e Gustavo Quirilla, que brigaram pau a pau pela liderança. Cacá Bueno também não teve muita sorte, vindo a abandonar. Mas Bottura e Di Mauro, inquestionavelmente, foram os nomes desse final de semana em Goiânia, visto que assumiram a ponta na volta final e mostraram que a Ligier chegou ao automobilismo brasileiro com o pé direito. Sagraram-se ganhadores da corrida inicial da temporada 2022 do Endurance Brasil, tendo Origi e Quirilla em segundo e destaque para o terceiro lugar conquistado aí pela dupla pelo trio, melhor dizendo, Fábio, Pedro e Wagner Ibrahim, que conquistaram a medalha de bronze de gineta. Na GT3, vitória da Mercedes de Xandinho Negrão e Marcos Gomes. Na GT4, deu o Mustang de Abrunhosa e Homem de Melo, além de André Moraes Jr.
Poeta e Hit ganharam na P2 e na P2 Lite brilhou a estrela de Marcondes, da dupla Marcondes, e Ricardo Haag, que durante um tempo mandou vídeos aqui que eram publicados aqui no portal High Speed. A próxima etapa do Endurance Brasil deverá ocorrer no dia 21 de maio em Interlagos. O IMSA chegou a mais. Se chegou o mês de maio, temos Fórmula Indy, com a etapa aí para iniciar muito bem esse mês tão fidedigno para os fãs de automobilismo. Para iniciar esse mês com o pé direito, houve a etapa de Birmingham, no Alabama, com Rinus VeeKay na ponta. E uma prova com uma largada bem confusa, cheia de toques e incidentes. Após a bandeira amarela, podemos dizer que essa etapa de Birmingham foi marcada pela volatilidade, ou seja, era um verdadeiro jogo de xadrez. As peças se movimentavam pela pista, nesse caso literalmente, muito rapidamente. Então era difícil cravar um favorito para a vitória. Os carros da Meyer Shank tiveram um desempenho tanto quanto aquém da expectativa. Elinho fez aí uma prova um tanto quanto discreta. Mas quem não fez uma prova discreta foi Pato Ward, que teve uma crescente durante toda a prova e batalhou contra Rinus VeeKay. Alex Palou veio no encalço e mostrou aí estar vivo brigando pelo bicampeonato. Scott Dixon se esperava mais do veteraníssimo neozelandês. Mas toda a sorte estava em cima do mexicano da McLaren. Pato Ward sagrou-se ganhador, tendo Alex Palou em segundo e Rinus VeeKay em terceiro. Essa prova de Birmingham entrou nos anais da Fórmula Indy como o terceiro, os top 3. O top 3 teve a presença de Pato Ward, que tem 22 anos, Alex Palou, de 23, e Rinus VeeKay, também de 22 anos, assim como Pato Ward, tornou assim o top 3 com a média de idade mais jovem da história da Fórmula Indy. Mostrando assim que a categoria cada vez mais ela é um celeiro para novos talentos a nível mundial. E, com todo respeito à Fórmula 1, é uma alternativa muito viável aí, para aqueles que sonham em correr na principal categoria do automobilismo mundial, mas que porventura podem não ter essa sorte. Elinho foi apenas o 12º. A próxima prova deverá acontecer no dia 14 de maio, no misto de Indianápolis. Mais uma etapa dessa temporada insana, para dizer o mínimo, da Fórmula E ocorreu. E o palco foi Mônaco, mesmo traçado, mesmo solo sagrado da Fórmula 1, que nesse final de semana teve aí como destaque a apresentação do Gen 3, o carro que deverá ser utilizado a partir da próxima temporada. Mitch Evans fez a pole position, mas o que se pode dizer é que foi uma prova brilhante de Stoffel Vandoorne. Uma prova muito pegada, diga-se de passagem. Mônaco, por si só, já é um celeiro de difícil estabilidade, e principalmente toques e encaixotamentos em todas as curvas. Destaque para Lucas di Grassi, que vale lembrar, piloto da Venturi, e a Venturi estava correndo em casa, e tanto ele quanto o Eduardo Mortara fizeram aí uma prova excepcional. Mas destaque para o brasileiro, que teve a melhor apresentação dele aí nos últimos tempos. Evans travou duelos contra Vandoorne, mas o belga estava inspirado. Respirou fundo e foi com tudo. O Fanpush, querendo ou não, fez uma baita diferença, principalmente para o
belga, que com muito sangue frio manteve aí uma liderança consistente e sagrou-se ganhador. Mitch Evans foi o segundo e Robin Frins o terceiro. De Grasse finalizou em sexto e Sérgio Sete Câmara, que teve uma apresentação discreta para dizer o mínimo, finalizou em 13º. Os próximos encontros da Fórmula E ocorrerão no final de semana dos dias 14 e 15 de maio no aeroporto de Tempelhof, em Berlim, Alemanha. É isso aí, galera. O Análise High Speed de hoje vai ficando por aqui. Lembre-se, se inscreve aqui no canal, curta, compartilhe, comente e ative o sininho para receber as nossas notificações. Clique também em Seja Membro para se associar ao Portal High Speed e nos ajudar a crescer. Além de, claro, conferir aí o nosso segundo canal, o Cortes High Speed, com os melhores momentos dos nossos programas e, claro, dê uma olhada na nossa lojinha virtual. Vou ficando por aqui, mas semana que vem volto para mais análises para lá de minuciosas desse mundo maravilhoso chamado automobilismo. Tchau e até a próxima!